Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro. Acompanhe com a gente o que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a produção de açúcar na União Europeia, que sobe na temporada por conta de uma safra maior de beterraba. Vazio sanitário da soja encerra neste sábado para algumas áreas produtoras do Brasil. E a Fibria encerra a captação de 941 milhões de reais via CRA. E veja ainda hoje, Bahia supera Rondônia e se torna o segundo maior estado produtor de café conilon do país. Tem o mercado físico, o mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começamos agora o Agricultura BR. Nós abrimos esta edição falando sobre a produção de açúcar na União Europeia. Ao contrário do que a gente tem aqui no Brasil, de onde o açúcar é tirado da matéria-prima cana-de-açúcar, por lá é a beterraba que faz a produção do adoçante. A Comissão Europeia elevou a expectativa da produtividade da beterraba na Alemanha e na Polônia, sendo que a Alemanha é responsável por 20% da produção deste legume por lá. A produtividade média das lavouras, portanto, passa de 74,7 toneladas por hectare para 76,9 toneladas, trazendo um aumento superior a 3% em relação ao que estes países, Alemanha e Polônia, renderam na produção de beterraba no ciclo de 2016. Na comparação com a média dos últimos 5 anos, o incremento é ainda maior de 6,7%, uma vez que a média para as safras anteriores para o rendimento das lavouras de beterraba na Alemanha e na Polônia era de 71,100 toneladas por hectare. Ainda sobre a produção de açúcar por lá, envolvendo produção de beterraba na União Europeia, você acompanha ainda hoje aqui no Agricultura BR. E a Fibria concluiu nesta terça-feira a captação de 941 milhões e 300 mil reais através de certificados de recebíveis do agronegócio. Esse é o destaque do quadro Agroações desta quarta-feira, que traz esse posicionamento da Fibria, que fez a disposição, com parte dos recursos, pouco mais de 744 milhões de reais, com vencimentos nos próximos 5 anos e 144 milhões de reais para os próximos 6 anos, de acordo com nota importante divulgada à imprensa por parte da Fibria, ela que é a maior produtora de celulose do mundo. Vamos ver como é que vem se comportando as ações da Fibria. Nós trazemos esse destaque. Fibria que é negociado na Bolsa de São Paulo com a sigla FIBR3. No dia 28 de agosto tinha um valor de R$ 41,15. No dia 8 de setembro subia para R$ 43,24. Dia 12 chegava a R$ 42,00 o valor da ação, é um dos maiores valores desse período considerado, com exclusão do dia 8 de setembro. Já no dia 19 de setembro recuava para R$ 41,88. No dia 26, caindo para R$ 38,90 o valor da ação da Fibria. Vamos saber agora como é que ela vem se comportando no mercado. Essas informações do fechamento dessa captação de recursos por meio do certificado de recebíveis do agronegócio, CRA, aconteceu após o fechamento do mercado. E olha como é que a Fibria vem reagindo. Agora sim, vindo com essas informações que nós trouxemos, já impactando no mercado, você pode ver que a Fibria ela reage com alta de 2,23%, chega a R$ 39,77 o valor da ação da empresa. O período de vazio sanitário da soja encerra no próximo sábado, dia 30 de setembro, para algumas localidades do Brasil. No estado do Tocantins, em Goiás, Minas Gerais, no Distrito Federal e em algumas micro-regiões do Maranhão. São elas Alto Mearim, Grajaú, Balsas, Imperatriz e Porto Franco.
Destes estados, apenas 2 possuem a chamada calendarização da soja, ou seja, uma época que define um prazo final para a semeadura da nova temporada. O estado do Tocantins é um deles. A gente pode mudar a tela agora, trazendo a calendarização do plantio da safra da soja nestes estados. No Tocantins, portanto, prazo final para a semeadura da nova safra é dia 15 de janeiro. E Goiás tem um prazo mais apertado. Por lá, o período de plantio deve encerrar até o dia 31 de dezembro. O vazio sanitário, como todos sabem, é um período onde fica proibida a presença de planta viva de soja, seja ela cultivada ou voluntária, a fim de diminuir os esporos da ferrugem asiática, para que quando entrar a nova safra, a ocorrência da ferrugem nas novas lavouras seja baixa. Já a calendarização da cultura, que determina uma data final para o plantio da temporada, tem a ver com a diminuição da aplicação de fungicidas. O objetivo é reduzir a aplicação do insumo para que a ferrugem ou fungo que transporta esta doença fique menos resistente aos insumos. Vamos saber então com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima vai se comportar nessas regiões onde o período do vazio sanitário encerra no próximo sábado. Ela traz os destaques no Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. O próximo final de semana termina o vazio sanitário da soja em algumas áreas do centro e também do norte do Brasil, como é o caso do estado de Goiás, incluindo o Distrito Federal, Minas Gerais e também Maranhão. Nessas regiões onde termina o vazio sanitário, a disponibilidade hídrica ainda está muito baixa. Isso ocorre por conta da falta de chuvas nessas áreas, garantindo diminuição da umidade no solo. Só que nos próximos 5 dias essa condição já começa a mudar um pouco. A previsão de chuva para todo o estado de Goiás e também Minas Gerais. Os acumulados são mais expressivos nas áreas mais ao sul desses estados. Só que no Maranhão, a persistência ainda deve ser de dias mais secos e também ensolarados. A partir da próxima semana, essas instabilidades já começam a perder um pouco mais de intensidade, mas ainda assim a previsão para grande parte do estado de Goiás e Minas Gerais. Os acumulados nas áreas mais ao sul de Goiás é que ainda devem ficar um pouco mais elevados, próximos de 30 milímetros. Em Maranhão, as chuvas ainda podem ocorrer, mas de forma muito fraca e isolada. Isso ocorre por conta da influência da umidade da Amazônia. Já a partir da terceira semana, as pancadas isoladas ainda podem ocorrer no Maranhão. Agora, em Goiás e também em grande parte do estado mineiro, a persistência volta a ser de dias mais secos e também ensolarados. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas em que o vazio sanitário da soja termina no decorrer do próximo final de semana devem receber chuva, como é o estado de Goiás e também Minas Gerais. Com isso, as condições hídricas do solo voltam a ficar mais favoráveis para esse início do desenvolvimento das lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui o Agricultura BR destaca os valores praticados em importantes estados produtores de soja do país. Começamos os destaques pelo Mato Grosso do Sul, que nos últimos 15 dias tem elevação de 4% para o valor médio da saca de 60 quilos. Veja só que no dia 12 de setembro o valor era de R$ 58,00 a saca. No dia 14 chegava a R$ 60,50, dia 19 caiu para R$ 60,00, mantinha esse valor no dia 22 e nesse dia 27 retomava o maior patamar desse período considerado, R$ 60,50, configurando alta de 4% nos últimos 15 dias no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, a alta em 15 dias é de 2%, o que equivale a R$ 1,00 por saca. Relembre comigo que os valores no dia 12 do mês eram de R$ 55,25 na média estadual. Já no dia 14, a cotação da saca da soja no Mato Grosso subia para R$ 57,00, maior valor deste período analisado. De lá para cá, recuou para os R$ 56,25, chegou a subir para R$ 56,50 no dia 22, mas agora permanece nos R$ 56,25 a saca nesta quarta-feira, dia 27 de setembro.
E agora trazemos os destaques para os valores praticados no estado do Paraná, o segundo maior produtor de soja do país. Em 15 dias, teve elevação de 3,5% para o valor da saca de 60 quilos. Veja só que no dia 12 de setembro, valor de R$ 64,50 por saca. No dia 14, chegava a R$ 66,00 a saca. Dia 19, R$ 66,25. Mantém a escalada de alta. No dia 22, foi para R$ 66,50 a saca. E nesse dia 27, alcança R$ 66,75 por saca de 60 quilos. Acompanhe agora como estão as cotações da saca da soja em outras regiões produtoras do país. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no Farm. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas. No Farm, grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola, venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. O assunto segue sendo soja, agora falando a respeito do cenário internacional. Nesta quarta-feira, teve novas confirmações por parte de exportadores privados de novas vendas da soja norte-americana para chineses. Foram 132 mil toneladas, é o que você confere comigo. Destino é China, volume 132 mil toneladas, campanha 2017-2018, de acordo com exportadores privados nesta quarta-feira. Olha, o mercado da soja vem sofrendo algumas influências. Essas influências passam desde a melhora, uma certa melhora que foi apresentada em relação às lavouras norte-americanas, que voltou ao estágio que estava há 15 dias, aí teve uma melhora mesmo de 1 ponto percentual. Tem também a situação de expectativa de chuvas nas áreas produtoras do país, que jogaram uma pressão baixista sobre os negócios com soja em Chicago. Nesse começo de semana tivemos essa forte influência. Hoje nós continuamos em queda com soja em Chicago, mas observe que hoje o recuo é menor, aliviado também pelas informações de demanda. A demanda segue muito forte sobre a oleaginosa em todo o mundo, com isso acaba reduzindo um pouco as perdas. Posição de novembro vem a $9,62 o bushel, a queda é de 0,15%. Janeiro, $9,72 o bushel, recuo de 0,12%. Março de 2018 perde 0,15% a $9,82 o bushel. E maio de 2018 com recuo de 0,10% a $9,91 por bushel. O dólar operava em alta ante ao real nesta quarta-feira, em sintonia com o que acontecia no mercado exterior, após lideranças do Banco Central terem reforçado as apostas de alta de juros nos Estados Unidos. O mercado também segue de olho nas expectativas em relação aos leilões de petróleo do Brasil e das usinas CEMIG. Vamos acompanhar na tela agora como que vem o dólar se comportando neste momento. Vem com alta de 0,66%, cotado no país a R$ 3,18 mais 9. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial agora. Ainda nessa edição, você sabe mais sobre a safra de café Conilon da Bahia. E não deixe de entrar em contato conosco, mande sua mensagem, foto, vídeo da sua produção para o nosso número do WhatsApp. É o 67996562266. Nós voltamos já. O prazo para adesão ao Fundo Rural vence na legislação atual nesta semana. Mas o governo deve criar uma portaria para editar um novo prazo para esta adesão. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária garante que essa data já está fechada. Veja mais informações com Odacil Canepa.
A bancada ruralista no Congresso intensificou as negociações para que o governo publique a nova medida provisória que altera o prazo da adesão dos produtores marcado para a próxima sexta-feira. Os deputados da FPA, reunidos em Brasília, cobram um novo prazo, principalmente depois da aprovação de um projeto da senadora Cátia Abreu no Senado. E nós estamos pleiteando ao governo e a decisão tem que ser esta semana, um prazo maior de adesão a esse refis rural da medida provisória 793. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Nilson Leitão, tem agendado para esta semana um encontro com o ministro da Fazenda, quando devem definir um novo prazo de adesão. Nós estamos trabalhando junto à AGU, junto ao Ministério da Fazenda, à Casa Civil e também ao próprio presidente Temer, argumentando a ele que é uma loucura deixar esse prazo para o dia 29 de setembro de uma medida provisória que ainda está sendo debatida, que pode ter várias mudanças, de um tema importantíssimo que pode quebrar um setor, que o Brasil tanto precisa dele agora, podendo adiar aí esse prazo para 31 de dezembro. Adiando para 31 de dezembro, dará tempo para debater com muito mais tranquilidade, debater no STF, inclusive, ter o resultado final do STF, os efeitos também da resolução aprovada pelo Senado, tudo isso dará tempo de ser discutido com muito mais qualidade. Então nós queremos que, de fato, adie essa data para 31 de dezembro, que é muito mais coerente e daria tempo da medida provisória estar também aprovada. Se a portaria não for publicada até sexta-feira, o produtor rural que não aderir ao programa pode estar automaticamente inadimplente, o que vai prejudicar, por exemplo, na hora de ele conseguir um empréstimo na rede pública bancária. Odacil Canepa para o SBA. O assunto milho no Agricultura BR de hoje começa trazendo o quadro Somos Todos Produtores. Somos Todos Produtores mostra a sua participação no campo, aquilo que você tem feito e principalmente como que você tem visto a sua própria produção. Hoje quem participa é o nosso parceiro Gleiton Medeiros, que esteve numa propriedade rural no interior do estado de Sergipe, Sergipe que tem recebido boas chuvas e deve ter uma grande safra com uma boa produtividade de milho. É o que você acompanha agora. Amigos, como vocês podem ver, estou aqui na cidade de Carira, praticamente semiárido aqui do estado de Sergipe e com essa produtividade excepcional de milho. Ano 2017, um ano que foi totalmente atípico em relação à chuva, com muita chuva, graças a Deus, e a gente teve esse resultado. Como vocês podem ver, espiga cheia de ponta a ponta, uma quantidade de grão que está com enchimento excepcional. Então, como vocês podem ver, toda essa produtividade de milho aqui no estado de Sergipe é graças ao investimento em tecnologia, manejo de solo, uma boa fertilidade, junto com algumas aplicações de defensivo para controle de algumas pragas e doenças. Tivemos essa ótima produção aqui e, com certeza, uma produtividade excepcional assim que começarmos as colheitas. Que a colheita aqui no estado de Sergipe, geralmente, ela começa da primeira, segunda semana de outubro em diante, quando o milho está com a umidade entre seus 17% e 14%. Então, como vocês podem ver, mais uma vez, uma produtividade excepcional, milharada já, praticamente toda seca, um tamanho de espiga excepcional e, com certeza, uma safra recorde. E é isso que a gente precisa, uma safra recorde para repor os prejuízos. Lembrando que 2016 foi um ano de horrível, triste de se lembrar. Mas esse ano, graças a Deus, Deus agraciou com essa produtividade de milho aqui e com certeza teremos áreas aí com 120, 140 até 150 sacos de milho por hectare. Então, mais uma vez, produtividade de milho aqui na cidade de Carira, no estado de Sergipe. Vamos em frente. Nosso grande abraço para os produtores rurais de todo o Nordeste, em especial na região do Sergipe. Boa produtividade para milho por lá. E olha, você pode participar também, tanto do Somos Todos Produtores, também dos outros quadros que nós temos aqui no Agricultura BR. Por falar nisso, temos mais participação de telespectador aqui no Agricultura BR Responde.
O assunto também é milho e a pergunta de hoje vem lá do Paraná. Vamos ler na tela então o que diz o Tiago Haselbauer, de Manfrinópolis. Na minha propriedade produzo suínos e leite. Gostaria de saber qual o regime hídrico para o milho destinado à silagem nos meses de outubro, novembro e dezembro. Tá aí a pergunta do Tiago. Quem responde para você, Tiago, é a Juliana da Somar Meteorologia. Respondendo à dúvida do telespectador Tiago, da região de Manfrinópolis, no Paraná, que quer saber como é que as chuvas devem se comportar no decorrer dos próximos meses destinado para a produção de milho para silagem. Olha, as chuvas agora já começam a se regularizar no estado do Paraná, inclusive agora nos próximos dias tem previsão de chuva forte para a faixa oeste, acumulados em 5 dias, podendo alcançar até 50 milímetros. No decorrer do mês de outubro, as instabilidades já começam a ficar mais expressivas no estado do Paraná, principalmente na faixa oeste e também sul, o acumulado ainda pode ficar próximo de 200 milímetros. O acumulado fica menor principalmente nas faixas leste e também nas áreas mais ao norte do Paraná. A partir do mês de novembro, as chuvas agora já começam a ocorrer de forma um pouco mais irregular. O acumulado de chuva ainda deve ficar próximo de 200 milímetros em grande parte do estado do Paraná, principalmente na região de Manfrinópolis, nas áreas a sudoeste do estado paranaense. Só que o mês de novembro ele há risco de uma maior irregularidade das chuvas. Com isso, essa alternância de chuvas no mês de novembro pode acabar prejudicando de forma mais pontual as lavouras. O mês de dezembro ainda pouca coisa deve mudar, as chuvas devem se concentrar no estado do Paraná, volumes não devem passar de 200 milímetros de forma mais generalizada e no mês de janeiro as chuvas ainda devem ocorrer, só que há risco do acumulado durante o mês de janeiro ser inferior à média climática. Então, os meses que devem apresentar mais irregularidade nas chuvas na região de Manfrinópolis, no estado do Paraná, é justamente o mês de novembro e também o mês de janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana, pelas informações e obrigada, Tiago, pela participação. Um abraço a você e a todos de Manfrinópolis. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. É hora de falar dos preços do milho pelo Brasil. A gente começa trazendo a média nacional, que registra alta nos últimos dias. Acompanhe comigo a cotação do milho no Brasil, que nos últimos 15 dias registra elevação de 8%. Essa cotação que você vê na tela toma como base o preço mínimo e máximo praticado todos os dias em 8 dos maiores estados produtores. No dia 12 de setembro, a cotação média do milho no país era de R$ 22,27 a saca. No dia 14, subia para R$ 22,61 e no dia 19, para R$ 23,02. No dia 22 de setembro, a cotação média do milho alcançava os R$ 23,44 e não parou de subir não. Nesta quarta-feira, dia 27 do mês, preço da saca do cereal no país é negociado em média por R$ 24,05, indicando elevação de 8% em 2 semanas. A gente acompanha agora, em especial, como estão os valores para o estado do Mato Grosso. Alta para lá em 15 dias é equivalente a 12%. No dia 12 de setembro, o valor médio no estado era de R$ 12,50 a saca. No dia 14, chegou a recuar, fechando no dia a R$ 12, mas no dia 19, alcançava a marca dos R$ 13,50. Este valor se manteve praticado até o dia 22 de setembro e nesta quarta-feira, mais uma alta é vista para o preço do milho no Mato Grosso. Média estadual está em R$ 14, equivalente, portanto, a alta de 12% no período de 15 dias. Por fim, vamos ver o valor do milho no estado de Mato Grosso do Sul, onde o cereal também vem ganhando força. Acumulado de 15 dias, alta de 11%. Valor sai de R$ 18 a saca na média do dia 12 de setembro e vai para os R$ 19 no dia 14. O patamar se mantém assim até o dia 19, quando no dia 22 alcança os R$ 19,50 a saca. Nesta quarta-feira, nova alta para o milho em Mato Grosso do Sul. Cotação média estadual está em R$ 20 a saca, elevação, portanto, de 11% em 2 semanas.
Vamos saber como é que vem operando o milho agora no mercado futuro, começando pelo Brasil. Bolsa de São Paulo trazendo elevação para a posição de mais curto prazo, que também é aquela que tem maior liquidez. Posição de novembro vem com 5.460 contratos negociados a R$ 30,57 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,63%. Há negócios também para janeiro, com muito menos número de contrato, 870 a R$ 32,40, alta de 1,57%, mas aí trazendo pouca influência para os negócios aqui no Brasil, ou pouca referência para os negócios. Agora vamos saber como é que vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Milho que também vem com andamento forte de colheita nos Estados Unidos, atrasado 3 pontos percentuais frente ao que acontecia para os norte-americanos no último ano, mas vem com bom desempenho de colheita, inclusive com boas médias em relação à qualidade de lavouras para os norte-americanos, o que tem trazido também pressão negativa sobre os negócios. Veja só que hoje o milho perde, posição de dezembro cai 0,14%, vem a $3,51 o bushel. Março de 2018, com recuo de 0,20%, a $3,64 o bushel. Maio, a $3,73 o bushel, com queda de 0,20%. E julho, queda de 0,13% a $3,80 por bushel. Veja no próximo bloco, consumo de café deve continuar subindo no Brasil. Agora vai ver também que a Camil Alimentos faz a sua oferta inicial de ações aqui no Brasil, fez as ações com preço inicial a R$ 9,00 cada uma e com isso movimentou R$1,320 bilhões. Daqui a pouco nós explicamos essa importante movimentação no mercado brasileiro. E a Camil Alimentos fez a sua oferta inicial de ações nesta última terça-feira. Este é o destaque do quadro Agroações. E a oferta inicial de ações da Camil Alimentos, ou IPO, na sigla em inglês, aconteceu nesta última terça-feira. A Camil, que vai ter as suas ações negociadas sobre a sigla CAML3, fez a sua oferta com cada ação com valor na casa de R$ 9,00. Com isso, fez uma movimentação de R$1,320 bilhões. Esses dados são da Comissão de Valores Mobiliários. Vamos saber então como é que foi esse IPO da Camil. Nós temos aqui as informações sobre ela. É uma empresa de alimentos bastante conhecida, tradicional do Brasil. Teve precificação do valor das ações a R$ 9,00, movimentando R$1,320 bilhões nesta terça-feira. É importante lembrar que esse valor de ação ficou abaixo do que era esperado até então pelos organizadores, que aguardavam algo entre R$ 10,53, intervalo entre R$ 10,53 até R$ 13,00. Depois, durante principalmente a última semana, já se conversava por conta da pouca procura, pouco interesse em torno do tema, que a Camil negociaria entre R$ 9,11, foi o que acabou acontecendo. Vamos trazer outras informações então a respeito dessa empresa que teve aqui na sua oferta primária 41 milhões de ações que foram negociadas a R$ 369 milhões. Essa oferta primária aconteceu num primeiro momento durante esse IPO da Camil nesta terça-feira. Já a oferta secundária, que são os papéis detidos por atuais sócios, foram vendidas a 86 milhões e 500 mil ações, movimentando 950 milhões e 600 mil reais. A oferta primária, basicamente, ela traz
novas ações, ofertas secundárias, trazendo as ações dos atuais sócios. Camil, então, que passa a ter, então, essa situação agora com negociação em bolsa. É uma empresa do agronegócio que se posiciona também com seus papéis na Bolsa de São Paulo. É hora de falar sobre o mercado do café aqui no Brasil. A gente começa destacando o cenário do café arábica. Olha, as cotações vêm caindo, surpreendendo o mercado, trazendo para pisos muito baixos a cotação da saca de 60 quilos do grão. O que acontece é que o preço do café arábica no cenário internacional está caindo. Cai com muita força diante de algumas informações ou até mesmo especulações da safra 2017-2018 do Brasil. Algumas previsões climáticas indicariam que haverá uma chuva intensa nas áreas produtoras de café, dando ao mercado a informação de que pode ser que a safra futura seja muito positiva. O escritório Carvalhais, consultoria especializada no setor cafeeiro no Brasil, comenta que o mercado internacional do grão desconsiderou totalmente as informações recém-divulgadas na semana passada pela Conab, trazendo a nova expectativa de safra do Brasil, estimada em 44.770.000 sacas de 60 quilos do grão. Esse volume indica uma safra pequena, ainda menor do que o esperado. Portanto, haveria um fundamento de mercado para os negócios sim subirem. Mas as informações dão conta de que o mercado está sim acreditando em possíveis melhoras climáticas para o Brasil, indicando mais volume no cenário nacional. E o mercado interno segue o que acontece lá fora, ainda mais que o Brasil, ainda mais sendo o Brasil o principal fundamento de movimentação do mercado. O preço nesta última terça-feira, 26 de setembro, caiu para R$ 450,23, tomando como base o preço do café arábica tipo 6, bebida dura para melhor, no estado de São Paulo. Foi mais um dia de oscilação negativa. Veja que diariamente o mercado do arábica aqui no Brasil vem registrando estas baixas. No acumulado do mês, a alta que vinha conquistando no início dos primeiros dias de setembro, agora já são perdidas. O preço está cerca de 1% só mais alto na comparação com agosto. Confira conosco agora como é que vem as operações com café na Bolsa de Nova York. Veja comigo, café arábica vem perdendo forte, né? A situação do café arábica negociado em Nova York vem totalmente destrelado do que acontece no Brasil. Você vê aqui a posição de dezembro, $1,29, mais 85 por libra-peso, queda de 1,81%. Março perde 1,80% agora, $1,33 a libra-peso. E maio com queda de 1,55%, com negócios a $1,36 por libra-peso. Café em Nova York continua registrando quedas expressivas em relação ao que deveria estar sendo negociado no mercado. E por falar em mercado, o mercado brasileiro segue travado por conta dos preços mais baixos por conta do café. E olha, a expectativa é que o consumo de café no Brasil, nesse ano de 2017, cresça de 3% até 3,5%, de acordo com o diretor executivo da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, o Nathan Hertzkovich. Ele comentou essa situação de aumento na expectativa de consumo, mesmo considerando uma crise que hoje recai sobre o país. Vamos ver agora esses números. De acordo com o diretor executivo da ABIC, isso acontece principalmente por conta do consumo maior de cafés especiais e também de cafés em cápsula. Olha só, sobe pouco, mas sobe entre 3% até 3,5%. 2016 teve consumo de 21.200.000 sacas. 2017, de acordo com o Nathan, pode chegar a 22 milhões de sacas. O volume leva em consideração cafés torrado e moído, além do café solúvel. Esse aumento se deve também aos cafés melhores, ao maior consumo desses cafés e também ampliação nos pontos de venda.
E ainda falando a respeito de safra de café e consumo, embora a ABIC ela não faça estimativas em relação a qualquer dado, principalmente dados de consumo, para 2018, de acordo com o diretor executivo da associação, deve manter-se essa ampliação em relação ao consumo de café. A Bahia passou na frente de Rondônia na produção de café Conilon em 2017 e assim assumiu a segunda posição no ranking dos maiores estados produtores da variedade no país, ficando atrás apenas do Espírito Santo. Segundo o mais recente relatório sobre a safra de café divulgado na semana passada pela Conab, em 2016, Rondônia colheu 1.626.000 sacas de 60 quilos da variedade Conilon. Em 2017, subiu para 1.938.000 sacas, tendo uma ampliação de 19% na sua produção. A Bahia, no entanto, ampliou também, mas muito mais, essa produção nos campos. Saiu de uma produção de 826.000 sacas de 60 quilos em 2016 para 2.380.000 sacas, ampliação de 188%, ficando, portanto, no segundo lugar na lista dos maiores produtores. De acordo com a Conab, o que rendeu à Bahia essa posição foi o aumento expressivo na produtividade dos cafezais do Atlântico Baiano, região produtora da variedade Conilon. O rendimento médio por hectare por lá sai de 18 sacas por hectare em 2016 e salta para 50,89 sacas. Falando nesta variedade, vamos acompanhar agora como vem operando o mercado do café Conilon aqui no Brasil. Agora a gente toma como referência o Espírito Santo, maior estado produtor. Por lá, a cotação da saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação peneira 13 acima, caiu nesta última terça-feira, dia 26 de setembro. Cotação perdeu o suporte de R$ 400 a saca e caiu para R$ 399,73. Preço do Conilon, assim como do Arábica, também vem oscilando com pressão aqui no país. No acumulado deste mês de setembro, a queda é de 1,7%. Vamos saber como é que vem o café robusta negociado em Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil, queda forte também em Londres. Essa é uma queda que faz sentido, uma vez que o maior produtor do mundo, o Vietnã, tem uma produção de safra mais cheia, como já era falado desde março, abril, aqui no Agricultura BR. Posição de novembro vem a $1.956 a tonelada, com queda de 2,15%. Janeiro de 2018 vem com recuo de 1,92% a $1.936 a tonelada. Março de 2018 com queda de 1,83% a $1.928 por tonelada, assim vê os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Veja no próximo bloco o que a consultoria Agroconsult estima para a safra de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil. Você vai ver ainda a produção de trigo no Rio Grande do Sul e a importância que ela tem para o estado daqui a pouco no Agricultura BR. Olha, nos últimos dias, a Agricultura BR tem destacado perdas mais fortes no estado de Santa Catarina causadas pela seca. Perdas que atingiram áreas de produção de milho, de frutas, de hortifrutis de maneira geral. Agora, a expectativa climática é da passagem de uma frente fria e essa frente fria deve trazer chuvas fortes sobre o estado de Santa Catarina. É o que fala agora Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
A disponibilidade hídrica do solo do estado de Santa Catarina agora já se encontra um pouco mais elevada, principalmente na faixa oeste e também sul do estado. No decorrer dos próximos dias é a passagem de uma nova frente fria de forma costeira pela região sul, que volta a trazer chuvas intensas para o estado de Santa Catarina, acumulados de 50 na faixa leste até 70 milímetros no oeste catarinense. A partir da próxima semana, essas chuvas ainda devem persistir no sul do país, só que agora as pancadas perdem intensidade. O volume de chuva não passa de 15 milímetros no leste catarinense, enquanto que no oeste o tempo até abre. Os dias começam a ficar mais ensolarados e também com predomínio de tempo seco. Só que a partir do terceiro período as chuvas retornam para a região e retornam ainda de forma forte. Acumulados dessa vez de 30 até 50 milímetros na maior parte do estado catarinense até o dia 12 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, com chuvas expressivas e também com valor elevado de acumulado, as instabilidades seguem concentradas, garantindo boa disponibilidade hídrica do solo, principalmente para as lavouras que estão em desenvolvimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Nós fizemos lado a lado, deu 11 sacos a mais onde foi com Elatos. Elatos, eu assino embaixo. O Elatos ele dá um residual maior, né? A gente demora mais a reaplicar, né, o produto. Elatos, eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Começou nesta quarta-feira em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a Feira Nacional do Trigo. Além de levar tecnologias aos visitantes, a feira também discute os principais desafios do setor. Veja mais informações com a repórter Annelise Nicolodi. Aqui no Parque de Exposições de Cruz Alta, entidades e empresas ligadas ao setor tritícola já estão com tudo pronto para o início da 14ª edição da Fenatrigo. A feira traz vários seminários que vão tratar principalmente da importância do trigo no sistema de produção do Rio Grande do Sul. A cultura é de extrema importância para a rotação das lavouras, mas devido ao risco por causa do clima e principalmente as dificuldades de comercialização, tem a área de plantio reduzida ano após ano. Nós tivemos a primeira abertura oficial da colheita 5 anos atrás, onde nós tínhamos a maior área de trigo plantada do estado com 30 mil hectares. Hoje nós estamos com 12 mil hectares. Então alguma coisa tem que ser feita para incentivar mais o produtor, para ele que tenha rentabilidade para continuar cultivando o trigo. A gente sabe da importância que o trigo tem dentro do sistema produtivo da propriedade, a gente sabe que a importância que ele tem como rotação de culturas, mas o produtor tem que ter renda. Se ele não tiver rentabilidade, ele para de plantar. E isso será discutido aqui dentro da feira. Nesta safra foram cerca de 720 mil hectares semeados. A abertura oficial da colheita no estado gaúcho acontece durante a Fenatrigo neste sábado. Essas são algumas das atrações durante a feira, que terá também exposição de gado de corte de leite, ovinos, cavalo crioulo, máquinas agrícolas, além de shows nacionais e uma ampla praça de alimentação. A Feira Nacional do Trigo inicia nesta quarta-feira e segue até domingo, dia 1º de outubro. Annelise Nicolodi, para o SBA. E a região centro-sul do Brasil deve ter uma produção maior de cana-de-açúcar na temporada 2018-2019. Os dados são da consultoria AgroConsult, que aponta que principalmente a renovação de áreas de canaviais são responsáveis por esse aumento. De acordo com a AgroConsult, o esmagamento deve chegar a 625 milhões de toneladas na próxima temporada. É o que nós vamos ver agora. E aqui trazendo um comparativo com a 17/18. 17/18 com esmagamento no centro-sul do Brasil de 590 milhões de toneladas de cana. 18/19 chegando a 625 milhões de toneladas, de acordo com a projeção da AgroConsult.
Ainda falando sobre os resultados desse esmagamento maior de 625 milhões de toneladas, a Agroconsult acredita que a produção de açúcar nesta região vai subir 1 milhão de toneladas, chegando a 35 milhões e 700 mil toneladas de açúcar produzidos no centro-sul do Brasil. Veja só, na 17 e 18 foram, ou devem ser 34 milhões e 700 mil toneladas produzidas de açúcar, 18 e 19 deve chegar a 35 milhões e 700 mil toneladas, de acordo com as estimativas da Agroconsult. Vamos saber agora dos preços do etanol, um dos derivados da cana-de-açúcar aqui no Brasil. O preço do biocombustível se manteve estável na última semana. O hidratado, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e que abastece diretamente o tanque de combustível dos automóveis, se mantém estável já durante algumas semanas. Veja só, o valor sai de R$ 1,39 o litro na semana encerrada no dia 25 de agosto, vai para R$ 1,40 no dia 1º de setembro e vai para R$ 1,44 o litro no dia 8. De lá para cá se mantém estável, pouca oscilação acontecendo no mercado paulista de etanol hidratado. Na semana encerrada no dia 15 de setembro, preço cai levemente para R$ 1,43 o litro e nesta última semana volta aos R$ 1,44 o litro. Já em relação ao etanol anidro, que é aquele que é adicionado à gasolina, as últimas semanas têm sido de mudanças no mercado. Esta última foi a única de estabilidade, com o preço do litro sendo negociado no mercado paulista a R$ 1,58. Nas semanas anteriores, o preço oscilava entre R$ 1,54 até R$ 1,61, mas agora mantém este padrão de valores nas últimas 2 semanas. O assunto agora na Agricultura BR é açúcar e açúcar produzido na União Europeia, e isso faz com que se tenha fortes pressões negativas na Bolsa de Nova York. Para falar de açúcar na União Europeia, eu tenho que falar de beterraba. E esse assunto é muito importante porque as estimativas de produtividade desse produto, ele subiu 3,8% na União Europeia em termos de produtividade por hectare. E ele seguiu aumentando durante todo esse ano, o que faz com que as estimativas de produção de açúcar também se tornem diferentes. Para se ter uma ideia, a Alemanha, que é o maior produtor de açúcar da União Europeia, tem estimativa já de produtividade 20% superior à safra passada. Isso traz um resultado melhor para a campanha, não só da Alemanha, mas de todo o bloco europeu. Para se ter uma ideia, a produção de açúcar na União Europeia, na safra anterior, chegava a 16 milhões 660 mil toneladas. Mês passado, os órgãos competentes estimavam 20 milhões e 100 mil toneladas. Nesta terça-feira, foi estimado 21 milhões e 500 mil toneladas. Então, segue subindo mesmo de mês para mês essa estimativa de produção de açúcar. Com a produção de açúcar maior na União Europeia por conta de resultados muito mais favoráveis para a produção de beterraba, vem essa pressão negativa que nós temos acompanhado nas últimas semanas, até meses, em relação ao açúcar negociado em Nova York. Vamos saber então como é que vem essas posições negociadas. Não poderia ser diferente, açúcar cai praticamente todo dia, açúcar negociado na Bolsa norte-americana. Posição de outubro hoje perde 1,13%, vem a 13 centes de dólar por libra-peso. Maio vem a 13 centes mais 99 por libra-peso, queda de 0,78%, e a posição de julho de 2018 recua 0,83% a 14 centes mais 21 por libra-peso. Assim vem os negócios com açúcar em Nova York. No próximo bloco, a gente fala de arroz. Você vai saber o que aconteceu com os preços e também como fica a previsão do tempo para o plantio da nova safra. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 679-9656-2266. Voltamos já.
A nova safra de arroz começa a registrar as primeiras áreas implantadas. Alguns municípios do sul do Rio Grande do Sul já deram início às atividades, mas em geral os produtores ainda aguardam melhores condições de solo para garantir a umidade adequada para fazer essa semeadura. Tem chovido com intensidade no Rio Grande do Sul e a umidade do solo está elevada, impedindo atividades até de preparação do solo na maior parte do estado. A Juliana Rezende nos conta agora se o clima vai dar condições ideais para que os produtores gaúchos avancem com as atividades no campo. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul agora estão enfrentando uma fase um pouco mais difícil. Isso porque agora, em fase de preparo do solo, as chuvas não dão trégua. E com isso, essas chuvas frequentes, os produtores enfrentam dificuldade com as atividades no campo. Só que essas chuvas frequentes, elas conseguem garantir melhor disponibilidade hídrica do solo em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente nas áreas mais ao sul, a umidade supera 90%. No decorrer dos próximos dias, as instabilidades persistem na região sul. E no Rio Grande do Sul, o acumulado é mais elevado nas áreas mais ao norte e também na faixa leste, onde pode chover de 50 até 70 milímetros. A partir da próxima semana, essas chuvas até perdem um pouco mais de intensidade, mas mesmo assim ainda segue chovendo em grande parte do Rio Grande do Sul. Só que dessa vez são pancadas isoladas e também que ocorrem no final do dia. São chuvas fracas, acumulados baixos que não passam de 5 milímetros. Só que durante o terceiro período, essa chuva já começa a se intensificar novamente. Acumulados dessa vez ficam mais elevados na metade oeste gaúcha e principalmente também nas áreas mais ao sul. Acumulados de até 50 milímetros podem ocorrer entre o período do dia 8 até o dia 12 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, os produtores de arroz ainda devem seguir enfrentando transtornos para as atividades de preparo do solo por conta dessas chuvas frequentes e também volumosas no Rio Grande do Sul. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais. E mesmo em período de entre-safra, o preço do arroz vem caindo no mercado interno do Brasil. De acordo com o CPEA, isso acontece devido à venda fraca das indústrias e também devido à grande oferta de arroz colocado no mercado doméstico para fazer comercialização. Aqueles produtores que estão apreensivos com a queda nos preços disponibilizam lotes e para fazer caixa. Isso acaba pressionando a cotação do cereal. De acordo com a apuração feita pelo CPEA e Senar-MS, a média de preços vem caindo. Esse gráfico mostra para a gente o valor médio praticado em cada um dos meses anteriores. E a gente vê que mesmo estando em período de entre-safra, o valor vem muito baixo. Lá em abril, a cotação média da saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1, negociado no Rio Grande do Sul, era de R$ 39,02. Em maio, a média caiu para R$ 38,99 e recupera um pouquinho em junho, fechando o mês na média de R$ 39,75 a saca. Mês de julho foi o que teve a melhor negociação para o arroz em casca no Brasil, foi R$ 40,23, valor médio anotado para o estado. Agosto já começou a registrar desvalorização, mês encerrou com a média de R$ 39,65 e setembro, no acumulado do mês, traz a média já de R$ 37,51 a saca. Esse gráfico mostra o quanto que o valor em setembro vem desvalorizado. A queda, apenas no acumulado de setembro, é de 4,45%. A gente acompanha agora neste outro gráfico como que encerrou o valor do arroz em casca tipo 1 no Rio Grande do Sul no mês de agosto, e como vem a involução de preços neste mês de setembro. Dia 31 de agosto, a cotação era de R$ 38,43 a saca de 50 quilos. No dia 6 de setembro, caía para R$ 38,05 e no dia 14 para R$ 37,01 a saca. No dia 22 de setembro, cotação do arroz em casca tipo 1 já era de R$ 36,97. E no dia 26 de setembro, nesta última terça-feira, cai para R$ 36,72 a saca. Trata-se já do menor valor nominal desde setembro de 2015. Ou seja, o preço do arroz em casca hoje em dia no Brasil já é o mais baixo dos últimos 2 anos.
Na comparação com o que acontecia no ano passado, a diferença é gritante. Na mesma data, 26 de setembro de 2016, cotação da saca do arroz era de R$ 49,89. Na data desta terça-feira, 26 de setembro de 2017, veja a diferença, R$ 36,72 pela saca no Rio Grande do Sul. Olha, o Agricultura BR sempre pede e convida você a participar do programa. Há inúmeras maneiras de você participar e essa participação é sempre muito importante porque mostra um pouco da produção de todo o país aqui pelo Canal do Boi. Então participe conosco, você pode mandar e-mail através do endereço agriculturabr@sba1.com. Você pode também entrar na nossa página no Facebook ou na página do Twitter e lá mandar sua mensagem, aquilo que você quer ver no programa, o comentário, também a pergunta que você quer ter. Pode fazer isso também no Facebook do Canal do Boi, também no nosso canal do YouTube, também no Canal do Boi você tem todas essas situações. E ainda mais rápido, você pode pegar o celular agora e mandar através do WhatsApp. O nosso número é o 67996562266. 67996562266. A safra 2017-18 começou com novidades para os sojicultores paranaenses. O zoneamento agrícola de risco climático sofreu alteração, causando antecipação no plantio da safra da soja e, consequentemente, um período mais encurtado de vazio sanitário do grão. Com isso, desde o dia 11 de setembro, os produtores de soja do Paraná já estão liberados para fazer o plantio da nova safra, já que a nova data de encerramento de vazio sanitário da soja por lá agora é dia 10 do mês. Ainda assim, os produtores não conseguiram fazer a implantação acontecer de maneira efetiva por conta do clima muito seco. Em entrevista concedida ao jornal Gazeta do Povo, o diretor do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado afirmou que o Paraná perdeu essa vantagem de ter a liberação do plantio mais cedo frente aos demais produtores, em decorrência desse clima seco. Além disso, ele comentou também que há uma preocupação em relação aos estados plantarem todos juntos a safra. Caso haja algum problema climático e derrube a produção nacional do grão, pode haver problemas com comercialização e até com abastecimento. Além de perder essa vantagem de começar 5 dias antes o plantio da safra de soja frente aos demais estados produtores, o estado do Paraná já registra atraso em relação ao ritmo visto no ciclo passado, que tinha 5 dias a mais de período de vazio sanitário da soja. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, até o dia 18 de setembro, na temporada 16-17, o plantio estava em 3%. Já em relação à safra atual, 1% de área apenas foi implantada até a data referente à temporada 2017-18. A Agricultura BR traz agora em destaque os números, os valores praticados para a soja em alguns dos principais portos brasileiros que são responsáveis pelos embarques de soja. Eu lembro alguns números aqui do país em relação às tradings que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior na tarde desta última segunda-feira, que dão conta de embarques realmente bastante robustos, tanto para a soja quanto para milho nesse período do ano. Em relação à soja, esses embarques se aproximam à marca de 4 milhões de toneladas. É um embarque muito forte para o mês de setembro, muito superior àquele que se tinha no ano passado, em setembro, e também em anos anteriores. Isso considerando os anos anteriores com o mês de setembro cheio. E agora, parcialmente, já chegando próximo a 4 milhões de toneladas.
Um outro fator também importante fica em torno do que vai sendo embarcado com o milho no Brasil. O milho embarcado vem com números muito robustos. No mês passado, em agosto, chegou a 5.250.000 toneladas. Até os 15 primeiros dias úteis do mês, já tinham 4.300.000 toneladas em setembro embarcadas com cereal, o que mostra uma demanda muito forte, tanto para soja quanto para milho. Vamos saber agora como é que vem esses números, então, esses valores para a soja em relação aos valores de referência para os portos nacionais. Começa o destaque pelo Porto de Paranaguá, que nos últimos 15 dias teve alta de 1,5%. Em 12 de setembro, o valor de R$ 70 por saca de 60 quilos. No dia 14, esse valor chegava a R$ 71,50 a saca. No dia 19 desse mês, valor de R$ 70,50 a saca, caindo então frente ao dia 14. No dia 22 se recuperava um pouco, vindo para R$ 71, e nesse dia 27 mantém esse valor de R$ 71 por saca de 60 quilos no Porto de Paranaguá, configura nos últimos 15 dias uma alta de 1,5%. O assunto agora é o Porto de Santos. Porto de Santos é o maior embarcador de soja do país. Vamos saber como é que vem, então, os negócios nos últimos 15 dias. Vem evolução também. No dia 12 de setembro, o valor de referência para o Porto eram de R$ 69 a saca. No dia 14, chegava ao seu maior valor dessa série, a R$ 71 a saca de 60 quilos. No dia 19, recuava R$ 70 a saca. No dia 22, subiu para R$ 70,50 e dia 27 mantém R$ 70,50 a saca de 60 quilos. Os últimos 15 dias tem a marca de alta de 2% para a saca da soja no Porto de Santos. E durante a abertura do plantio da safra de soja em Mato Grosso do Sul, ocorrida no último dia 18, no município de Ponta Porã, o João Pedro Cuti Dias, ele que é amigo nosso aqui do Canal do Boi, conversou com Carlos Dávalos, que falou a respeito de como anda a comercialização da soja no país. Vamos acompanhar a entrevista. Nós estamos aqui na abertura do plantio da soja no Mato Grosso do Sul e uma entrevista especial com alguém que entende de mercado para o nosso programa, para que o senhor e a senhora que vão plantar soja daqui para frente tenham uma ideia do mercado, qual é o preço que vão vender isso daqui 4, 5, 6 meses. Carlos, hoje, como é que está o mercado da safra 17, 18 da soja? Em ritmo lento. O produtor brasileiro em compasso de espera por alguns sinais de recuperação, principalmente na cotação do mercado internacional, que nesse momento está muito pressionado pela boa safra que está sendo colhida nos Estados Unidos e a perspectiva de um aumento também de área no Brasil. Para a gente ter uma ideia do tamanho e da força desse segmento, pontualmente no Mato Grosso Sul nós já estimamos um aumento de área de 2,8 e uma safra acima de 9 milhões para 2017 e 2018. Com esse aumento previsto de área plantada, o sul do Brasil vai trocar milho, primeira safra, por soja. Aqui no Centro-Oeste você tem uma expansão natural em cima de área de pastagem degradada. Se o clima correr normal, podemos falar em 112 a 114 milhões de toneladas na próxima safra? Nós caminhamos para isso. O reflexo dos preços do milho esse ano não foram boas para o produtor rural no início do plantio, no meio do plantio. Estamos numa fase de recuperação dos preços agora na reta final, apesar de termos ainda quase 5 milhões de toneladas
de milho estocado, mas acreditamos que com essa pequena recuperação nos preços vai melhorar a liquidez e o produtor passa a ser vendedor. Realmente, cria uma substituição diferente e o produtor brasileiro vai optar pelo menos por aumento na soja, acreditando principalmente na liquidez, talvez não no preço, mas na liquidez. Você falou um ponto importante, liquidez. Acho que o único produto agrícola no Brasil que você faz dinheiro em 48 horas, 72 horas é a soja. O resto você é difícil vendendo à vista. Hoje eu acredito, senhor João, que o Brasil está mudando muito a forma de comercializar e a dinâmica. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 20 players de grande porte no Brasil comprando milho e soja. Eu acho que a participação desse segmento, desses grandes players, vai dar uma dinâmica, vai dar uma liquidez diferente e acredito que tanto o milho quanto a soja podem andar de uma forma bem dinâmica daqui para frente. Falando em milho, hoje nós estamos exportando a faixa de 300 mil toneladas a dia. O Brasil vai conseguir chegar num patamar de exportar acima de 25 milhões de toneladas para que não haja um carry-over, um estoque de passagem muito alto? Bom, nós tivemos a semana passada um relatório do USDA, onde aponta o Brasil com 95, talvez 96 milhões de toneladas, com uma demanda interna de 61,5 e uma exportação estimada de 34. Em mantendo esse cenário, nós vamos ter um estoque bem igual de 2016-17 para 2017-2018 no milho. Bom, essas palavras de quem está no mercado o dia inteiro. Pense bem nisso na hora de fazer o seu planejamento financeiro. Obrigado, cara. Obrigado, senhor. O período de vazio sanitário da soja chega ao fim no próximo sábado, dia 30 de setembro, para algumas localidades do Brasil. São elas: Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e algumas micro-regiões do Maranhão. Alto Mearim, Grajaú, Balsas, Imperatriz e Porto Franco. Destes estados, apenas 2 possuem a chamada calendarização da soja, que determina um prazo final de semeadura. O estado do Tocantins e o estado de Goiás são eles. No Tocantins, o prazo final para o plantio do grão é dia 15 de janeiro. E Goiás tem um prazo mais apertado. Deve concluir a semeadura da nova safra até o dia 31 de dezembro. O vazio sanitário, como todos sabem, é o período em que fica proibida a presença de planta viva da soja nas lavouras, seja ela cultivada ou voluntária, com o objetivo de reduzir os esporos da ferrugem asiática, para evitar que a doença se prolifere durante a fase inicial da safra futura. Já a calendarização do plantio tem a ver com a aplicação de fungicidas. Ela acontece para determinar uma menor quantidade de aplicações do insumo nas lavouras, com o objetivo de reduzir o risco do fungo se tornar resistente a este produto. A Agricultura BR traz agora os últimos números para a soja nessa edição, trazendo como é que vem o posicionamento da soja em Chicago. Vinha recuando um pouco e agora ganha um pouco a soja na Bolsa Norte-Americana. Posição de novembro de 2017 vem com $9,65 o bushel, alta de 0,18%. Janeiro, elevação de 0,15% a $9,75 o bushel. Março, $9,84 o bushel, com alta de 0,10%. E maio, com elevação de 0,05% a $9,92 por bushel. São os negócios neste momento, com soja em Chicago, virando essa posição agora, vindo para o campo positivo. Aqui no Brasil, o dólar comercial abriu esta quarta-feira com forte alta frente ao real.
Vamos acompanhar na tela como a moeda vem se comportando neste momento. A alta continua, no momento de 0,59%. Dólar comercial há dias não é cotado no Brasil neste patamar de preços. Agora vem a R$ 3,18 mais 8. E esta edição vai ficando por aqui. A você que esteve com a gente, obrigada pela companhia. E a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até a próxima edição, às 17h20.